Olá, meu nome é Solange Bertão, eu sou psicóloga clínica, consteladora há quase 20 anos. Estou aqui para falar hoje com vocês sobre algumas perguntas relativas a trabalho. O trabalho, na visão da constelação, não pode ser individualista. No seu trabalho, você tem que pensar na outra pessoa, no benefício da outra pessoa. E aí você vai poder receber, seja dinheiro, seja reconhecimento, seja aquilo que você deseja, mas você só poderá receber se você pensar no benefício da outra pessoa, não em você. É simples, eu vou te dar até um exemplo. Você vai comprar uma roupa, você vai perceber se a pessoa quer te empurrar a roupa, se ela quer ganhar comissão, se ela está pensando nela, ou aquele vendedor que está pensando em você, que você ficou bem com aquela roupa, que é um vendedor simpático, você sabe que ele está sendo sincero. Então, aí o que você faz? Você compra a roupa, porque você está percebendo a intenção, uma boa intenção da pessoa. Agora, se o vendedor quer a comissão para ele, quer ganhar em cima de você, o que vai acontecer? Você vai embora e não vai comprar nada, por exemplo. Então, é muito importante que você pense na outra pessoa. Pensando na outra pessoa, você vai até receber alguma coisa, mas não pense em receber algo. Pense em respeitar a outra pessoa, pense em beneficiar a outra pessoa, seja honesto naquilo que você está oferecendo. O que trava uma pessoa, o que traz insegurança numa situação de trabalho, muitas vezes não é aquilo que ela imagina que seja. Muitas vezes tem algo que tem a ver com a história dela. Por exemplo, eu atendi um rapaz, um gerente, que ele não conseguia dar comando para a equipe dele. Ele não conseguia dar palestras, ele não conseguia dizer o que as pessoas tinham que fazer se tivesse mais que 3 pessoas numa rodinha. Ele não conseguia falar para o público. E assim, uma pessoa muito capaz, muito competente, mas ele não conseguia falar em público. E 3 pessoas para ele era um público imenso. Então, quando nós fizemos a constelação desta pessoa, ele viu que, quando eu perguntei o que tinha acontecido com o avô dele, ele disse que o avô era um militar. E quando ele foi mostrar para a equipe dele como desarmava uma granada, a granada explodiu. Então, na memória celular desta pessoa, na memória inconsciente dele, que se ele falasse para um público qualquer que fosse, ele corria risco de morrer. Então, ele tinha essa dificuldade. Quando você percebe a dificuldade, que foi quando ele trouxe para a consciência essa situação que o avô passou, aí ele pôde falar com o público sem precisar ter pânico. Em constelação não dá para a gente generalizar que isto acontece por aquilo, não. Constelação é empírico e cada caso é um caso. Eu posso dizer os casos que eu atendi sobre dificuldades em se relacionar ou em se comunicar, que muitas vezes na comunicação a pessoa pode ter perdido a vida por ter dito algo que não deveria. E tudo na constelação é vida e morte, como esse exemplo que eu dei agora da pessoa que foi dar uma palestra e morreu. Da mesma forma, já em outros casos, a pessoa disse o que não deveria e aí
perdeu a vida por isso, foi assassinada. Então, um descendente pode ter esse registro do perigo que é se comunicar de uma forma inadequada. Ou se você vem de uma família imigrantes que tiveram dificuldades em se comunicar aqui no Brasil, às vezes você também pode ter dificuldade em verbalizar, em se comunicar de um jeito mais fácil. A constelação, ela traz a memória da pessoa que foi importante para a sua existência. E esta pessoa, ela pode ter sido muito desrespeitada. Se você sente um desrespeito, seja no trabalho, seja com a sua mulher ou com o seu marido, você pode estar identificado com uma pessoa que também foi desrespeitada. Foi humilhada, foi submetida, pode ser uma bisavó que teve que aguentar os maus tratos do bisavô, onde ela teve 13 filhos e a sua mãe a 13ª. E por ter aguentado tanto desrespeito foi que você nasceu. Então, às vezes, por esta situação, essa fidelidade, esse amor a essa bisavó, você pode encontrar no seu caminho pessoas, chefes que te maltratam, te desrespeitam, ou um marido ou uma mulher. Isto não quer dizer que você tenha que ficar numa relação desrespeitosa. É importante você perceber o porquê que você se vincula a pessoas assim, porque só percebendo isso, só trazendo para a consciência, e eu percebo isso através da constelação, que quando você traz para a consciência, você olha a situação de uma outra forma e você sai da situação ou você se faz respeitar. Mas você sai daquela fidelidade com aquela pessoa e por amor a essa pessoa, você não precisa fazer igual. Você pode fazer o que ela não pôde fazer. Você pode ser respeitado. Sabe quando você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue? Você sabe, eu tenho que arrumar aquela gaveta, ou eu preciso fazer esse relatório, ou eu preciso trabalhar, mas é um peso, você não consegue. Na dificuldade em executar aquilo que você sabe que você precisa, essa dificuldade te traz um sentimento de impotência e incompetência, que muitas vezes aparece também na sua desorganização. É muito comum as pessoas me procurarem para falar que são muito desorganizadas, não conseguem se organizar e elas querem muito ser organizadas. Então, esse sentimento de impotência, de incompetência, traz uma situação que muitas vezes nós não olhamos. Nós olhamos para a dificuldade, mas não o que está por detrás, o sentimento que é evocado por aquela dificuldade. Eu falei há pouco sobre o desrespeito das pessoas com você. Seria interessante nós olharmos muitas vezes o desrespeito que nós temos em relação a outras pessoas. E nisso eu lembrei de um caso que eu até cito no livro, A Lógica do Destino, que a pessoa veio me procurar porque ele tem uma agressividade muito grande. E ele disse que principalmente no trânsito, ele era muito agressivo. Quando nós fizemos a constelação dessa agressividade, ele se deu conta que ele tinha uma ligação com um bisavô que era matador profissional, que era um assassino profissional. Quando ele se deu conta disso, ele percebeu que a agressividade dele era muito mais era uma impulsividade quase que assassina. E aí ele se deu conta do risco que ele estava correndo com essa impulsividade. Então,
É lógico que é um caso mais drástico, mas às vezes nós desrespeitamos as pessoas no dia a dia, às vezes numa resposta áspera, e quando você percebe, você fala, nossa, não deveria ter falado desse jeito. Estas foram algumas perguntas que me fizeram. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida ou tenha alguma pergunta que você queira fazer sobre trabalho ou qualquer outro assunto, estou à disposição neste canal. Um beijo!